Lições da Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre do ano de 2016. Estudo no livro de Atos dos Apóstolos e nesta oportunidade a lição de número 11 com o título A Terceira Viagem Missionária de Paulo. Estudo esse que vai envolver desde o verso 23 do capítulo 18 até o verso 38 do capítulo 20. Para a Escola Bíblica Dominical, nós temos a apresentação de um texto áureo proposto no verso 24 do capítulo 20, que diz: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. A leitura bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, verso 1 a 11, podemos estar observando em nossas Bíblias, mas conforme o que temos já tomado como padrão, estaremos fazendo a leitura oportunamente durante o transcorrer da própria lição. E, sendo um trabalho da Escola Bíblica Dominical, o esboço proposto no padrão, a introdução e seus 3 tópicos. O primeiro, Apolo, exemplo de eloquência e humildade, capítulo 18, verso 23 ao capítulo 19, verso 7. Segundo tópico, a pregação cristocêntrica e sinais, capítulo 19, verso 8 ao verso 41. Terceiro tópico, as rotas de viagem e o zelo missionário do apóstolo, capítulo 20, nos versos 1 a 38, seguindo-se ou fechando-se com a nossa conclusão. Passando, portanto, dentro do nosso sistema de estudo, a introdução. No material de classe podemos estar lendo: depois de passarem algum tempo na base missionária, Antioquia, os irmãos partem novamente para mais uma viagem para confirmar todos os discípulos. Apesar de terem passado por muitas cidades, a narrativa bíblica concentra a maioria dos fatos na cidade de Éfeso, onde o apóstolo Paulo pregou durante muito tempo. Observem, em lembrança das viagens anteriores, nós tivemos de Antioquia Paulo e Barnabé saindo e indo para a ilha de Creta, ou melhor dizer, ilha de Chipre, repetindo, ilha de Chipre, e depois voltando ao continente asiático, e ali avançando de cidade em cidade, como Atália, Antioquia da Pisídia, Icônio, Listra, Derbe, e depois voltando por este caminho, retornando a Antioquia. Muito bem. Na sequência, estudamos a segunda viagem missionária e apresentou-se para nós agora Paulo acompanhado por Silas, levando o Evangelho novamente pelas mesmas cidades de Derbe, Listra e Icônio, avançando até a Galácia. Observem bem esse particular. Mas depois, intentando ir à frente, Deus não permitiu. Queria Paulo ir para a Ásia, mas entretanto, a chamada de Deus foi para a Europa. Ele passa a Macedônia e começa a percorrer as cidades da Macedônia, como Filipos, a Polônia, Tessalônica, Bereia,
Atenas, Corinto, Cencreia, e depois retorna para Antioquia da Síria, passando por Jerusalém. Observe que a segunda viagem missionária se estendeu um pouco mais do que a primeira. Mas a nossa lição de agora, terceira viagem missionária de Paulo. E os nossos versos 23 e 24 já trazem para nós esta informação. E estando ali algum tempo, partiu passando sucessivamente pela província da Galácia e da Frígia, confirmando a todos os discípulos, e chegou a Éfeso. Aqui temos, sem citação de mais detalhes, quem estava nesta nova viagem. Só cita que, tendo ficado um tempo em Antioquia da Pisídia, resolve logo estarem voltando de novo de cidade em cidade no continente asiático, e depois, observem, e chegam a Éfeso. Vão estar parando na cidade de Éfeso. Aí está então o início da terceira viagem missionária. Muitos mapas bíblicos não são tão precisos assim conforme a narrativa. Precisamos estar estudando e tendo esta atenção, porque a palavra diz que saíram de Antioquia, mas percorreram a região da Galácia, é bem lá em cima, em relação à região da Cilícia. Então, saindo de Antioquia, de alguma forma chegaram às regiões da Galácia e desceram até a Frígia, que já é bem no extremo já do continente, desta península, perto de Éfeso, e finalmente chegam a Éfeso. Aqui temos o início desta viagem. No mapa, colhido de outros mapas geográficos bíblicos, não fazem muita precisão a caminhada dos nossos irmãos nessa terceira viagem, mas o importante é que caminham por várias cidades, desde a Galácia, e chegam a Éfeso. E a nossa história vai continuar quando entramos no nosso primeiro tópico, que fala a respeito de Apolo. Esse é o título que temos agora no estudo de Atos dos Apóstolos, lembrando que estamos fazendo mais uma vista no sentido da obra de evangelização, obra missionária. E nesse tópico, Apolo, exemplo de eloquência e humildade também. O texto bíblico, a partir do verso 24, coloca para nós: e chegou a Éfeso. Paulo chega a Éfeso. Como também chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João Batista. Verso 26: ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando ouviram Priscila e Áquila. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Observem um fato interessante, não citado antes, que pelo mundo havia pessoas israelitas, pessoas que tinham conhecimento das sagradas escrituras e que estavam indo de cidade em cidade pregando não o evangelho de Cristo Jesus, porque não tinham este conhecimento, mas pregavam dentro das escrituras, da lei, dos profetas, até aquilo que tinham ciência
com João Batista batizando junto ao Rio Jordão. É interessante isso. E qual foi a palavra de João Batista? Falando que já era chegado o reino dos céus, que era necessário o arrependimento e conversão a Deus, e anunciava que o Messias já estava perto. Se ele batizava com água, o Messias estaria batizando com Espírito Santo e com fogo. Então parava aí o conhecimento de Apolo, e era eloquente e fervoroso. Observe bem essas características que aqui se diz dele: fervoroso de espírito. Deve ter sido interessante a pregação deste homem. Mas nossos irmãos Áquila e Priscila, o casal que já vimos em lições anteriores, que vieram a ter companheirismo com Paulo, aí sim lhe declaram mais exatamente o que sucedeu após a pregação de João Batista no tempo do passado e o que seguiu depois, o ministério de Jesus Cristo, a sua morte, sepultamento, ressurreição, ida ao céu e a ordem, e de pregar o evangelho até os confins da terra. O que crer será salvo, e além do mais, o batismo com o Espírito Santo. Então este homem Apolo é alguém que vai agora estar nesse entusiasmo, nessa nova ciência, atualizado nas escrituras, nos fatos da obra de Deus, parte em frente. Assim lemos no nosso material de classe, na escola bíblica dominical, classe de jovens e adultos, no primeiro parágrafo do primeiro tópico lemos: o fato de Apolo, varão eloquente e poderoso nas escrituras, instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, aceitar ser instruído por um simples fazedor de tendas e sua mulher, revela humildade e é um exemplo de como devemos estar abertos para aprender, seja quem for que o Senhor queira usar para nos ensinar. Com o ensino verdadeiro, a pregação será eficaz. Observe que nós temos muitas situações hoje em que as pessoas se entendem entendidas e conhecedoras do suficiente e não querem nem aprender mais, e dentro daquilo que já estão acostumados vão continuando a vida cristã. Mas há muitos mistérios, há uma extensão grande das coisas de Deus. Deus no passado já disse a Jeremias: clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então vamos entender. Quanto mais nós quisermos chegar em conhecimento mais aprofundado, não por vaidade, mas simplesmente por conhecer, como Esdras teve preocupação de conhecer para depois praticar e depois ensinar, Deus vai abrindo os seus mistérios, como Daniel clamava e Deus vinha trazendo a ele, através do anjo, o ensinamento, as orientações que ele precisava ter. Então observe bem Apolo, homem eloquente, conhecedor das escrituras, mas tinha alguma coisa mais para ele aprender. E Paulo chega a dizer em uma das suas cartas: aquele que sabe, aquele que entende, pensa que sabe, ainda não sabe como convém. Então sempre haverá uma forma de nós crescermos, irmãos, em conhecimento. Não vamos parar de estudar, não, vamos continuar orando a Deus, pedindo graça para que os mistérios nos venham, aquilo que a gente conheça e que a gente tem estendido até um certo ponto, venha a ter amplitude e vejamos com mais clareza e o quanto isso pode ser aplicado e estendido nos mistérios e no ensino do Evangelho de Cristo Jesus. Apolo, portanto, um exemplo para nós. Continuando a palavra,
vamos estar lendo os versos 27 e 28 do capítulo 18, que diz: querendo ele, Apolo, passar a Acaia, o animaram os irmãos e escrever aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras, sim, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Agora sim, imagina o Apolo, eloquente, fervoroso em espírito, conhecendo as Escrituras e agora também estendendo isso no conhecimento de Cristo Jesus, o Messias, que Deus já tinha dado ao mundo. E só foi proveito para o Evangelho e para os fiéis da igreja da Acaia. Muito bem, regiões de Corinto, regiões de Cencreia, Atenas, etc. Continuando dentro desse ponto, depois de ler os versos que temos lido, 27 e 28, mais à frente, passando agora ao capítulo 19, a história continua. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebeste vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Atentemos bem para esse particular, que não é só Apolo que tinha uma limitação de conhecimento. Outros discípulos mais estavam em Éfeso, talvez já conhecendo Cristo Jesus, o Evangelho de Cristo Jesus, mas não tinham ainda a ciência que Deus estava derramando o seu Espírito sobre aqueles que criam. Observe esse particular. Parece que já tinha sido falado tudo na igreja, mas ainda havia pessoas faltando um pouco mais do conhecimento. E é quando Paulo então concorda. João Batista sim pregou o batismo do arrependimento, mas aí vai dar sequência logo após. Passando agora ao parágrafo 2º da nossa lição, nós lemos no nosso material de classe: em Éfeso, é Paulo quem vai orientar um grupo de discípulos acerca do caminho do Senhor, pois esses conheciam apenas o batismo de João e agora precisavam ser notificados de que Jesus Cristo, aquele que batizaria com o Espírito Santo, já havia chegado, cumprindo assim a esperança dos que haviam sido anteriormente batizados para o arrependimento. E assim estes discípulos de João também se fazem participantes do dom do Espírito, assim como os próprios apóstolos. Observe esta maravilha que aqui está colocada, mostrando que outras pessoas mais estão sendo progressivamente atingidas com a novidade do Evangelho. O batismo com o Espírito Santo foi dado primeiramente aos apóstolos, depois aos samaritanos e depois aos gentios de uma forma geral. Agora chega a Éfeso, atingindo esses também que ali estavam. Observe, no meio da igreja, entretanto, não tendo essa ciência e disso não participando. Mas a lição mostra para nós, nos versos do capítulo 19, versos 6 e 7, e impondo-lhes Paulo as mãos,
Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. E entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Muito bem, aí está a nossa lição. E conforme já anunciado antes, terceira viagem missionária de Paulo. O primeiro tópico nosso tratou Apolo, exemplo de eloquência e humildade. Isso aconteceu em Éfeso, onde Paulo também depois se detém. Inicialmente 3 meses, sempre disputando com os judeus, mas existe uma sequência de fatos ainda em Éfeso. Assim passamos ao nosso segundo tópico, quando temos o título Pregação Cristocênica e Sinais. Verso 8 em diante. Assim observem, passando ao nosso texto bíblico, verso 8 e mais alguns versos, lemos nas Sagradas Escrituras: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Paremos um instante neste ponto. Aí está esta colocação: Paulo disputando com os judeus em Éfeso, naturalmente em sinagoga, mas depois, como os judeus começassem a sempre se opor, ele achou melhor se afastar e estar com os irmãos, sim, ainda em Éfeso, e ali continuando a pregar o evangelho por um espaço de tempo de 2 anos. Imagine outra vez agora Paulo, 2 anos ali em Éfeso, ensinando constantemente, trazendo detalhes, mostrando a profundidade das Escrituras, segundo aquilo que Deus ia revelando para ele mesmo. E a palavra diz que o evangelho expandiu por toda a Ásia. Naturalmente não por Paulo em toda a Ásia, porque observamos que Paulo ficou só na península, ali naquela região que envolve a Galácia e a Frígia, descendo até junto ao mar, perto de Acaia. Então, entendamos, todas essas regiões já tinham sido evangelizadas. Mas, dando sequência ao nosso estudo, passando agora de volta ao nosso tópico 2, no primeiro parágrafo, na lição de classe, lemos o texto que diz: a pregação de Paulo era sempre com demonstração de espírito e poder, o Senhor confirmando a pregação com sinais. A expressão da palavra é que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Aqui vemos também o Senhor desmascarando pessoas que se passavam por homens de autoridade espiritual, praticavam exorcismo e eram filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes, não permitindo que o nome de seu filho Jesus, não permitindo Deus que o nome de seu filho Jesus fosse usado para a glória humana e por pessoas que, de outro modo, desprezavam e resistiam ao evangelho. Assim, observem bem isso. E temos mais fatos, portanto, em Éfeso,
começando agora no verso 12 do capítulo 19, quando se diz que Deus fazia a pregação do Evangelho chegar com sinais extraordinários, com maravilhas. E o verso 12 diz: de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. Então observem que saindo lenços e aventais de Paulo, e isso sendo levado a outros, só com esses objetos já acontecia dos demônios saírem, as enfermidades também, havendo cura e libertação. Por favor, isso aconteceu com Paulo, pode acontecer hoje. Muitos começam a colocar como norma de procedimento, copiando as mesmas coisas. Nós temos que ver se a autoridade é a mesma também, porque nem sempre repetir o ato é a mesma coisa. Não podemos fazer como Eliseu, pegar uma salva, um vasilhame novo, colocar sal e derrubar nas águas amargas que vão ficar doces. Vai acontecer se Deus estiver conosco, conforme esteve com Eliseu. Assim, não adianta tirar lenço, mandar para os enfermos endemoniados, que vai ter alguma operação, se não tivermos a virtude e a autorização de Deus. Não vamos copiar os mesmos modos de agir. Que observe que, ao contrário, houve uma operação de maravilhas em Pedro, que a gente vê no outro texto que já passamos por ele. Como foi com Pedro? Foi assim também? Lenços e aventais de Pedro iam para as pessoas e os demônios fugiam? Não. Mas como que era mesmo? As pessoas colocavam os enfermos por onde Pedro ia passar, porque só a sombra de Pedro já curava. Então, com Pedro de um jeito, com Paulo de outro jeito, e conosco, como que vai ser? Ou como tem sido? O poder é de Deus. Como ele vai agir, não sabemos. Só precisamos saber como Deus quer agir através de nós. Mas não vamos copiar. Não vamos copiar. Deus pode dar as mesmas atuações, mas um caso é um caso, outro caso é outro caso. Assim, continuando e passando a continuidade também do texto bíblico, verso 13: e alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal maneira que, nus e feridos, fugiram daquela casa. Então observe, não é só citação de palavras como se fosse algo mágico. Não, tem que ter a confirmação, a autoridade de Deus, porque ninguém expulsa por palavras, expulsa pela ordem, autoridade que vem do Espírito de Deus. Então não adianta repetir palavras como se fosse mágica, não é assim. Tem que ter autoridade de Deus. Aí os demônios obedecem. Na continuidade desse mesmo fato, versos 17 a 20, nós lemos: e foi isso notório a todos que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos,
e feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. E assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Aí está então o que o texto bíblico mostra nessa terceira viagem de Paulo, que sim, havia sinais acompanhando. O assunto era Cristo Jesus. Sempre o evangelho é de Cristo Jesus. E Paulo sempre disse que ele, como sábio arquiteto, lançou o fundamento, colocou o alicerce, e ninguém pode pôr outro, e é Cristo Jesus. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão esquecendo de Cristo Jesus, e estão atrás de símbolos, alguns sim, símbolos permitidos por Jesus, como o azeite, sim, a própria Santa Ceia e outros mais, mas tem gente que está tomando outros símbolos, aí está fugindo da palavra. Então não é mais um evangelho que tem Cristo no centro. E Paulo chega a dizer: outra coisa não quis saber entre vós, a não ser Cristo Jesus e este crucificado. Passando à frente, no nosso texto para as classes, no parágrafo seguinte 2, temos: embora não estejam registradas as palavras que Paulo usou para pregar aos Efésios, podemos concluir como era a sua pregação pelo incidente com os seguidores da deusa Diana. Mesmo sem cometer sacrilégio ou blasfemar da deusa deles, o que foi reconhecido pelos próprios Efésios, a pregação de Paulo era capaz de afastar da idolatria uma grande multidão, convencendo-os de que não são deuses os que se fazem com as mãos. Somente a pregação cristocêntrica, que tem Cristo como centro, é capaz de não somente condenar os falsos deuses, mas também de revelar o único e verdadeiro Deus e a Cristo a quem ele enviou. Assim, passando a mais um texto bíblico, capítulo 19, verso 23 e versos seguintes, observem bem o que aconteceu em Éfeso. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho. Repito, naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que este ofício, ou deste ofício, temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram a ser destruída. Atenção para isto, a coisa se repete. Quando não é Cristo Jesus,
um evangelho de Cristo Jesus que nos chama ao arrependimento e conversão a Deus, que requer de nós renúncia. O que acontece é isso: em volta de uma religiosidade está sempre a ideia de ter lucro. E não importa se está alguma coisa errada, o importante é não faltar lucro. E nós estamos vendo aqui a preocupação deste Demétrio e todos os demais profissionais desta área de confecção de coisas relacionadas à idolatria. Estão preocupados, não de que Diana é uma mentira, estão preocupados que a renda da venda de objetos da idolatria venha a cair, que já estava caindo. Por favor, vamos entender, e quem nos ouve ou vai nos ouvir nas classes tem que raciocinar. Se é uma pregação de Cristo Jesus, a vida é outra, não é comércio. E nós vemos no Brasil, nós vemos no mundo lugares chamados de cristandade, mas o alvo não é Cristo, é alguma outra entidade que está sendo venerada, muitas vezes imagens, e em torno disso um grande comércio que traz lucro a muita gente, mas ninguém está preocupado que aquilo é uma mentira, que muitos vão para o inferno, que no juízo de Deus não vai passar isso. O importante é ter o lucro agora. Não precisamos falar muito, está cheio. Onde não está pregando a Cristo Jesus, ainda que se chame cristão, mas se o alvo é algum outro ídolo, alguma outra imagem, algum outro santo, algum outro que recebe a veneração, a adoração, o serviço, pode notar, junto está também a ganância. Aí, conforme Jesus disse em Lucas, esse pessoal é avarento, está adorando a Mamon. Não adora a Diana, adora a Mamon. A Diana é pretexto para ter o lucro. Então observe, lucro, nossa prosperidade. E a verdade, não interessa a verdade, mas milhões, milhares de pessoas estão sendo enganadas, vão para o inferno, vão ser condenados no dia do juízo. Mas deixa para lá, o importante é o lucro agora. Assim, quando vier o juízo de Deus trazendo condenação, observe que Deus será achado verdadeiro e justo quando a condenação vir sobre muitos. Capítulo 19, verso 28, a palavra diz, leio alguns versos, não todos: ouvindo isso, encheram-se de ira e clamaram dizendo: grande é a Diana dos Efésios. E encheu-se de confusão toda a cidade. Estou lendo em parte. Verso 32, o ajuntamento era confuso, e os mais dele não sabiam por que causa se tinham ajuntado. Então o escrivão da cidade, verso 35, tendo apaziguado a multidão, disse: varões efésios, qual é o homem que não sabe que a cidade dos Efésios é a guardadora do templo da grande deusa Diana e da imagem que desceu de Júpiter? 36, ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aplaqueis e nada façais temerariamente. Verso 41, e tendo dito isto, despediu o ajuntamento. Em Éfeso está acontecendo. Observe que nessa terceira viagem as coisas estão centralizadas em Éfeso. Ainda que Paulo passou por muitas cidades, em Éfeso
está havendo registros de acontecimentos. E agora, pergunto, não é exemplo para hoje? Por acaso, voltando ao verso anterior que nós lemos, verso 26, Paulo não pregava, não era isto? Não está aqui o texto de pregações de Paulo, mas todos já tinham uma máxima. Quando no verso 26, nós estivemos lendo anteriormente, e que diz: não são deuses os que se fazem com as mãos, não são deuses os que se fazem com máquinas da indústria, não são deuses os que são feitos por estamparia, qualquer que seja ela. Hoje ninguém enxerga isso. E quantos milhões de pessoas no Brasil estão atrás daquilo que é feito por mãos, por artifício dos homens, e tem aquilo como algo sagrado, místico, e que lhes dá alguma salvação. E nessa mentira vão até chegar o juízo de Deus, e serão ali então confundidos. Mas a palavra continua a dizer, e a palavra da lei é esta: não fareis para vós imagem de escultura, nem figura alguma do que está no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante dela, não a servirás. Então não tem desculpa. Nós não adoramos, mas serve, se inclina e etc. Portanto, se não for o evangelho em Cristo Jesus, firmado em Cristo Jesus, não é de Deus, não passa no juízo final. Precisamos estar atentos. Quantos estão iludidos, chamando-se cristãos, e estão adorando a Dianas de Éfeso? A mesma coisa, Diana de Éfeso. Já no passado, em Jeremias, nós lemos, no capítulo 40, israelitas, como hoje cristãos, israelitas que tinham uma rainha dos céus que adoravam no tempo passado, e hoje não está diferente. Assim vamos entender esse particular. Para muitos está sendo interessante tão somente o lucro e não a verdade, mas a palavra de Deus continua a dizer: não são deuses, não há virtude naquilo que é feito por mãos humanas. Agora observem, não importa de onde que vem a imagem. Se a imagem veio de Júpiter, um planeta do sistema solar, ou pareça uma imagem que venha de uma outra galáxia mais avançada, ou que venha uma imagem até do céu, Paulo diz em Gálatas: seja anátema. Ou que venha alguma imagem do lodaçal, do fundo de algum ajuntamento de águas, não faz diferença. Não há virtude em imagem que venha de onde vier, porque é proibido por Deus servir, adorar, se inclinar diante de imagens de escultura. E eu acho que está bem claro. Porque tantos milhões de pessoas ainda estão em idolatria? Que Deus tenha misericórdia. Na sequência, entendamos como prática disso. O templo de Diana, as histórias sobre o templo de Diana falam de uma riqueza, de algo suntuoso, coisa tremenda do passado. Mas Deus falou que vai acabar com todos os ídolos e os idólatras. Os templos de ídolos e os seus ídolos duram muitos séculos, infelizmente. E nestes séculos, o que acontece é que muitas gerações vão para o inferno. Assim, observe, era um templo muito suntuoso, era riquíssimo, impressionava os turistas, os visitantes no passado. Hoje nós temos algo diferente. Aí está
a grande Diana dos Efésios. Assim como é hoje ruínas, vergonha para a humanidade, outros ídolos e outros templos foram levantados por todos os milênios passados e até hoje, mas tudo isso vai virar ruína. Só que, infelizmente, os que vivem no presente tempo, em que estas imagens e estes templos são erguidos contrários à palavra de Deus, nesse tempo, muitos estão sendo enganados, muitos são idólatras e muitos não vão entrar nos céus. Observe como nós estamos muito atrasados, porque a idolatria no Brasil está aumentando cada vez mais. E quando não está em outras instituições religiosas, está dentro do meio evangélico. Precisamos estar atentos. Assim como muitos cultuavam a Diana, não cultuavam a Diana, era pretexto, porque queriam vender os seus objetos. Hoje muitos também fazem um verdadeiro comércio nas coisas de Deus. Precisamos acordar e não sermos influenciados por isso, porque muitos não estão servindo a Cristo, estão querendo o lucro daquilo que está em torno do nome de Cristo, ou aquilo que está em torno do chamado gospel. É um perigo para nossas almas. Mas continuemos a palavra, entrando agora no tópico 3, as rotas de viagem e o zelo missionário do apóstolo. É o capítulo 20, verso 1 a 38. Passando a leitura do texto na Bíblia, capítulo 20, verso 1 até 5, vamos ler calmos, devagar, este texto que diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. Observe o verso 3. Paulo está caminhando cidade em cidade. Estava em Éfeso, já foi para a Europa, para a Macedônia, e veio à Grécia, Atenas, Corinto. Mas agora, tendo que voltar para a Síria, para Antioquia, sabe que estão sendo armadas ciladas para ele no caminho. E a trajetória simples, rápida, seria pelo mar. E o verso 3 diz: passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia, de novo no continente, a pé, com animais, não sabemos, mas uma viagem mais dura, mais longa, mais demorada, para fugir dos judeus que armavam ciladas pelo caminho. Assim, passando em frente, quero voltar um pouco antes. No parágrafo 1 do tópico 3, o itinerário das viagens de Paulo normalmente era determinado pelo seu projeto missionário de alcançar o maior número de almas para Cristo,
ou para fugir das constantes perseguições de que era alvo. É o parágrafo primeiro do tópico 3. Voltemos à exposição de um mapa desta terceira viagem missionária. Observe como o mapa fica um pouco confuso, porque o Paulo anda bastante por muitas cidades. Se for representar verdadeiramente todas as cidades, vamos ter uma complicaçãozinha nesse mapa. Mas o assunto é longo. Paulo esteve em Atenas, Corinto, mas como tinha que voltar para casa, vai ter que fazer a volta todinha no continente de novo, até a cidade de Troade, que já é na península da Ásia, perto de Éfeso, e justamente essa caminhada em fuga das ciladas. Passando à frente, lendo o capítulo 20, os versos 2, 3 e 5, lemos: e havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, estou repetindo os versos, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse que navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Estes, seus companheiros, indo adiante, nos esperaram em Troade. Caminhamos em frente no texto bíblico, verso 7 e outros versos, lembrando que estou soltando alguns versos, procurando ser mais objetivo nesta leitura, ganhando assim tempo neste texto tão longo. Verso 7 do capítulo 20: no primeiro dia da semana, em Troade, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Aqui tem esse sinal maravilhoso também na cidade de Troade. Paulo, observe um costume: no primeiro dia da semana, no primeiro dia da semana, não tinha esse assunto de domingo, era primeiro dia da semana, os irmãos se reuniam para partir o pão, ou seja, um ato do que nós hoje chamamos Santa Ceia do Senhor Jesus. E Paulo não pregou até as 9 ou até 10 horas, não. Ele foi pregando e atravessou a noite, uma vigília de ensinamento pelo apóstolo Paulo, desde algum horário até o amanhecer. Vamos atentar para isso, irmão. Às vezes a gente faz vigília que fica mais cantando e não há prática de ensino, e às vezes não há oração. Precisamos equilibrar as coisas, tem que haver tudo. Quando vos juntais, tem palavra, tem revelação, tem testemunho, faça-se tudo para edificação. Então, aqui temos esse ponto, e naturalmente era uma época que não se tinha que bater ponto em lugar nenhum, né, irmão? Não tinha a aflição de emprego como hoje existe. Mas que nós possamos estar atentos e dando importância à palavra de Deus, como esses davam e detinham-se ali. Na sequência, capítulo 20, verso 13, diz a palavra: nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos,
onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Verso 15, em parte. E chegamos no dia seguinte a Mileto. Verso 16, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso, para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. Então observe que Paulo vai de cidade em cidade, mas por favor, considerem isso outra vez. Existe uma jornada a fazer por navio, mais fácil, comum, lógico, mas Paulo manda os irmãos ir de navio e ele vai por terra. Por que isso? Justamente para fugir de alguma cilada que os judeus sempre armavam pelo caminho. Então observe a vigilância, aquela questão que Jesus diz: sede simples como a pomba, mas astutos como as serpentes. Não é astutos no mal, na defesa, no entendimento de muitas coisas da realidade do mundo em que nós vivemos. Aí está Paulo, portanto, caminhando. E observa que tem alvo. Qual o alvo dele? Chegar em Jerusalém para o tempo do Pentecostes. Os israelitas, judeus ou convertidos a Cristo Jesus, todos, inclusive Paulo, tinham cuidado de também se comparecer a Jerusalém naquilo que era ordenado pela lei. Não por causa da lei ordenada, mas porque era uma oportunidade festiva, né? Se os judeus presos na lei comemoravam o Pentecostes, o faziam sem entendimento. E por que não os cristãos ou judeus cristãos não o fariam, já tendo o entendimento que significava esse Pentecostes? Assim Paulo queria estar lá, por uma razão ou outra, ou simplesmente encontrar mais irmãos vindos de todo o mundo que para ali se dirigiam. E esta é uma realidade que aí está. Passando ao terceiro tópico, mais uma vez, parágrafo 2º, no material de classe, no discurso de Paulo, despedindo-se dos anciãos da igreja de Éfeso, vemos todo o seu zelo e dedicação para com aqueles que ele havia evangelizado e a obra de Deus. Para dar testemunho do evangelho, ele não teve a sua vida por preciosa, gastou e se deixou gastar, não cessou de admoestar com lágrimas, noite e dia, com o trabalho das suas próprias mãos, supriu as suas próprias necessidades e as de outros, e sobretudo nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus. Todo o conselho de Deus. Muito bem, esse é o texto que temos na nossa folha, nosso material de classe, jovens e adultos. Mas voltando ao texto bíblico, verso 17, que nós já lemos e continuamos. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. É um texto bonito, irmãos, que temos aqui. Paulo falando aos anciãos de Éfeso, despedindo-se, mas deixando palavras fortes, palavras firmes para aqueles anciãos. E assim lemos verso 18. E logo que chegaram junto dele, os anciãos, disse-lhes: vós bem sabeis, desde o primeiro em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações que, pela cilada dos judeus, me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos
a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, está o texto. Paulo falando aos anciãos sobre a sua labuta, quanta aflição, mas noite e dia Paulo ensinava, e muitas vezes com lágrimas, ensinando ao povo, aos obreiros, tudo que tinham que saber da parte das coisas de Deus. Eu gosto desse verso 20 e uso esse verso 20 agora. Como nada que seja útil, ou que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, nós temos escritos de Paulo, e praticamente nos escritos de Paulo está tudo que seja útil e que ele ensinou. Agora, observem que no meio cristão, nas instituições cristãs, tem muitos pensamentos que não são dentro do ensino de Paulo, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de ninguém. São ideias novas que vão aparecendo e vão ficando como sendo verdade, sendo que não tem nada disso nas Escrituras. Então, por favor, Paulo pregou longamente sobre a vinda de Jesus, sobre a ressurreição dos mortos, sobre o casamento. E não é que as pessoas estão esquecendo disso e colocando ensinos diferentes? Não existe essas coisas. Jesus tropeçando 3 vezes na caminhada para o Calvário, e vem outras doutrinas daí. Não tem nada disso, de um pecado original. Não tem isso. Não tem Jesus vir em etapas. Não tem isso. Não tem Jesus vindo na terra para reinar 1000 anos. Não tem isso. E são pontos fortes que muita gente está pregando como sendo o máximo, e disso não tem nada nas Escrituras, mas deduções. Mas Paulo nos ensinou tudo o que é útil. Falta alguma coisa? Não deve faltar, mas de qualquer forma tem Pedro para ajudar com seus ensinos, Tiago, João e etc. Precisamos estar atentos. Muitas palavras diferentes hoje em dia, mas Paulo continua a falar aos anciãos, aos obreiros de Éfeso. 22. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Que palavra forte! E não foi para o povo, não, foi para os obreiros, os anciãos de Éfeso. E naturalmente ali estavam outros mais da região, creio assim, porque ele estava na cidade de Mileto. Uma observação: ele já está entendendo que o Espírito de Deus o leva a Jerusalém. Ele está entendendo que virão prisões e tribulações. E é interessante que ele não tem isso como alerta para fugir. Ele tem o entendimento que para ir a Jerusalém haverá prisões, tribulações, mas isso é como para ele já estar prevenido, e não para ele fugir. Pode ser que eu mesmo, se eu tivesse uma direção para ir a um lugar que viria tribulação, quem sabe eu, em vez de ir, falar: oh, Deus está me avisando para não ir, porque vem problema, vem luta. Mas Paulo entendia: é preciso ir, mas esteja certo, virão tribulações. E Jesus já disse para nós:
No mundo tereis aflições. Então o que queremos mais? É só entender que Deus é maior do que as aflições e os planos dos inimigos. Nada nos acontece quando Deus tem planos sobre a nossa vida. Só que andando nós sempre na sua direção, não vamos padecer em vão alguma coisa. Sequência nossa, no terceiro parágrafo do nosso material de classe, leio: tal exemplo de abnegação, dedicação e zelo deve falar bem alto em nossos corações e nos levar a uma entrega submissa e total em favor das almas que nosso Senhor resgatou com seu próprio sangue. E com esta palavra é o que está escrito no texto bíblico, dos versos 28 a 32. E leio no texto bíblico: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-se de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Mas na sequência ainda do texto bíblico, verso 33, ao final: de ninguém, diz Paulo, cobicei a prata, nem o ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que, para o que me era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelho e orou por todos eles. E levantou-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Que texto lindo esse aqui, irmãos, que texto lindo. Hoje muitos se gloriam de estar se enriquecendo pela obra de Deus. Eu coço minha cabeça, comparo com esse texto e fico preocupado. Uma bênção dada pelo Senhor, bom, mas quando se faz uso dos bens do povo para si próprio, é um perigo. Portanto, irmãos que aqui estão, atentem. Ou venha de Deus o seu recurso, a sua prosperidade, e não venha por artifício do uso do Evangelho. Precisamos ter cuidado, muito cuidado, senão caímos no que está hoje por aí, muitos se gloriando de ter e mais ter, quando na verdade o povo precisa de palavra e não está atento. Nosso assunto, a terceira viagem missionária de Paulo. Estamos perto da nossa conclusão, encerrando. Mas eu volto ao capítulo 19, verso 21, que lá atrás já lemos e não demos muita importância. A palavra diz: e cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém
passando pela Macedônia e pela Caia, dizendo: depois que houver estado ali, importa-me ver também Roma. Paulo quer ir para onde? Jerusalém e Roma. E este assunto é lá atrás, ainda na segunda viagem missionária. Ele está ali na terceira viagem, mas seu espírito inquieto, ele quer ir a Jerusalém. O Espírito de Deus o constrange a ir para Jerusalém. Ele quer ir a Jerusalém obedecendo, tem desejo, e também outro desejo, ir a Roma. E na carta dele aos romanos ele diz: e eu quero chegar na Espanha, no extremo da Europa. Aqui no capítulo 22, há pouco nós lemos: e agora eis que, ligado pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo que lá me há de acontecer. Verso 23: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me espero prisões e tribulações. Verso 24: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Muito bem, assim vamos fechando o nosso esboço com a conclusão. E na conclusão, no material de classe, só a lembrança: assim como o Senhor usou Paulo e outros no passado, Ele nos usará para fazermos a sua obra grandiosa, mas é necessária a entrega total e irrestrita nas mãos do Senhor, que tudo pode fazer em nós, por nós e através de nós. Agora, numa outra projeção de um mapa mostrando as cidades que estão em torno das obras que Paulo fez ou iria fazer, irmãos, observe que ele foi um evangelista, apóstolo, evangelista, apóstolo, para todo lado levando a palavra do Senhor. É uma quantidade grande de cidades que estão citadas por aí, e praticamente podíamos dizer que por todas essas Paulo teria passado, menos ou mais rapidamente, mas certamente passou. Continuando nosso estudo, na verdade, concluindo, o nosso esboço foi este: estudo em Atos dos Apóstolos, lição 11, a terceira viagem missionária de Paulo. Após a introdução, vimos os tópicos: Apolo, exemplo de eloquência e humildade; pregação cristocêntrica e sinais; as rotas de viagem e o zelo missionário do apóstolo. E assim concluímos, lembrando que o nosso texto áureo é o verso 24 do capítulo 20, quando Paulo disse: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E assim que Deus nos abençoe, Cristo Jesus. Amém.